Olá, meus amigos do canal Faro Frame. Bem-vindos, nós voltamos. Hoje o filme é 12 Homens e uma Sentença. Faro Frame, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Hoje o filme é 12 Homens e uma Sentença. O título original em inglês é... Essa só deixa para dar o... Yeah. 12 Angry Men. Isso, muito bem. Você foi um bom aluno, meu. O filme conta a história de 12 homens que são jurados num caso de assassinato, né? E eles estão enfiados nessa salinha e eles têm que decidir o veredito, né? Todos estão com pressa, com exceção de Henry Fonda. Lembrando que nessa época nos Estados Unidos, anos 50, não sei se a lei mudou, mas ali era o assassinato em primeiro grau, o cara era condenado à morte em cadeira elétrica. E o veredito do júri teria que ser unânime. Tem que ser unânime, exatamente. Então são 12 pessoas, 12-0 para poder falar, é culpado ou não é culpado, é inocente. Você está cada vez melhor. Eu queria ter um filho assim. O cara entende de cinema. Você vai usar a palavra arco nesse vídeo, não? Acho que essa não. Você sabe de lei, Elementos. lei da época. Você está arrasando. Isso aí. Bom, então, Gustavo, você gostou do filme? Conforme dito, esse é um clássico do cinema. É óbvio que eu gostei. Né? Então, esse filme ele é considerado clássico porque ele acaba influenciando muitos outros diretores e filmes, etc. Certo. E ele tem esse ponto, né, de ser um filme que as pessoas estão confinadas, então você pode ter um entendimento de que vai ser uma coisa monótona, que vai ser um único cenário. A gente já debateu isso em outros filmes, em outros episódios, que é perigoso, o cara está num cenário único. Mas na verdade, ele não é um único cenário, é que 90% do filme é num cenário só, mas tem o banheiro e tem a corte. Porque eu sou muito perfeccionista. Mas a crítica ao filme, ele é um filme bem construído. Ele é um filme que consegue trabalhar bem, estar dentro de uma sala e mostrar as pessoas ali sofrendo com aquela situação, porque alguns queriam já dar o veredito como culpado, porque a maioria já... O começo do filme tem 11 pessoas falam que é culpado e uma pessoa levanta a mão e fala assim, eu tenho minhas dúvidas, não estou dizendo que não é culpado, mas vamos debater. E aí começa esse circuito de argumentações. E todo mundo quer ir embora e esse cara, eu tenho minhas dúvidas, eu falo, puta que pariu, o cara chato. E aí começa esse debate e o filme é muito reconhecido por ter técnicas de debate, de argumentação, de você conseguir convencer o outro. E tecnicamente o filme é interessante porque ele vai trocando luz, vai trocando câmera e consegue construir dentro de uma sala, 12 pessoas fechadas, e que estava um calor absurdo ali no cenário de Nova York, as pessoas vão ficando tensas, vão ficando nervosas, tem enfrentamentos, né? E o diretor vai conseguindo construir isso, dando dinamicidade a uma coisa que não teria dinamicidade. Né? E você sabe qual é o grande mérito desse filme, Gustavo? A habilidade de contar uma história por mais simples que ela seja. Porque são 12 caras, é culpado e inocente, né? Mas, pelo jeito, pelo diálogo, pela aquele suspense, eu vou trazer um fato novo. E aí, em nenhum momento eles fazem um histórico, né? Fala assim, vou puxar uma cena do menino, por exemplo. Não. É como se fosse uma peça de teatro. Exato, porque você tem que imaginar, o cara começa a falar assim, porque o tchan do filme é falar que o filho tentou matar o pai, ou quer dizer, matou o pai, né? Alguém matou o pai. Né? E ele é acusado. E aí é feito um contexto nesse filme de uma família pobre, de uma região pobre, e aí começa a ter várias visões preconceituosas, com viés, né? Nós vimos aqui a cara do menino logo no início daquela cara de cão sem dono, então você já fica com pena do menino. Mas eles não constroem tanto no filme uma forma de trazer o telespectador abraçando o menino em si. Não tem muito disso. Você só vê ali no início. Você mostra, e aí eles vão dando os elementos e você vai tentando pensar, será que é ou não é? Será que isso é factível ou não é factível? Então, acho que a crítica o filme é interessante porque ele vai construindo várias personalidades, várias abordagens ali na discussão e existe uma argumentação e no final, não vamos revelar aqui, mas existe uma reviravolta. Né? Lembrando que esse filme, ele está, se você chegar nas listas dos grandes filmes de todos os tempos,
esse filme está sempre na cabeça dessas listas, não importa qual lista. Se não é no top 3, é no top 10, top 20, não passa de um top 20, né? Não passa de um top 20, porque depois do top 20, todo filme é igual. Tá bom. Bom, Gustavo, vamos falar das curiosidades. Vamos começar com o diretor, pode ser, sempre começa com o diretor, que o diretor é o Sidney. É o Sidney. É o Sidney Lumet. E este é o primeiro trabalho cinematográfico de Sidney Lumet. É válido lembrar cinematográfico. Sim. Porque ele já era um diretor... Fez peças escolares. Não, mas ele já era um diretor de longa data na televisão. Na televisão. Então ele... É até uma coisa interessante que trouxeram ele para fazer, porque esse filme, uma produção do Henry Fonda, que é um ator principal do filme, né? É curioso que nesse filme praticamente não existem nomes para os personagens, né? É o jurado 1, 2, 3. Ainda bem, né? Lembrar 12 nomes... Não, mas apesar que o Fonda, o sobrenome dele é Davis, que é falado no final. Mas é muito superficial, assim, né? Só lá no finalzinho, mas não é uma relevância. Porque, teoricamente, os jurados são impessoais, né? Eles não ficam se apresentando, não fazem amizade. Né? Eles estão doidos para ir embora, então não tem essa coisa. Tem que debater. Né? E você falou que ele é o principal, mas na verdade quem rouba a cena é o Lee J. Cobb, porque ele tem a personalidade muito abrasiva, ele é um cara que explosivo. chama... Mas o Fonda é o que chama tudo, né? Não, mas deixa eu só comentar. A graça é o J. Cobb. O Henry Fonda, ele produziu o filme e foi o ator principal, digamos ali, né? Sim. Ele produziu baseado num teleplay, que era uma telenovela... Ao vivo. Ao vivo, que era passado na CBS dentro de um programa chamado Studio One. Então essa série Studio One passou por 10 anos na CBS e essa peça, ou esse episódio... Mas cada episódio era independente, Era independente. E aí teve esse episódio do 12 Angry Men, em 1954. O Henry Fonda assistiu, etc., gostou e quis produzir isso no cinema. E aí ele trouxe o diretor, o Sidney, porque esse Sidney participou também do Studio One. Não foi ele que dirigiu no Studio One o 12 Angry Men, mas ele tinha dirigido várias outras coisas em televisão, então ele tinha muito conhecimento dessa questão de você fazer algo num ambiente confinado, que não teria externos, não teria outras coisas, e conseguir extrair bem dos atores, da luz, da câmera. Né? Exatamente. E aí ele fez essa produção, e esse Sidney Lumet, ele seria o Jorge Jesus dos diretores. Ele tem um monte de métodos, assim, né? Primeiro ele confinou todo mundo naquela salinha por um bom tempo, né? Para eles se sentirem ali presos, né? E, obviamente, perder a amizade de todos, né? Fez decorar o texto como se fosse uma peça contínua. Sim. Né? Até porque, no início, agora meu conhecimento de cinema, Gustavo, você pode me elogiar assim que você sentir uma oportunidade. Sim. No início ele usa cenas longas, sabe? A câmera caminha, aponta, o cara fala, ele volta, a câmera vai. Com o passar do tempo, os cortes vão aumentando. Né? Então, nessas cenas longas, eles têm que saber o texto todo, né? Não pode cortar a fala, errou, corta aqui não. Mas uma coisa legal também é assim, tem vários momentos na sala que dá foco a 2 personagens. E os demais em volta reagem também, eles não ficam lá parados. Sim. Então os dois estão falando... Uma peça de teatro. Uma peça. Que eu estou falando contigo, uma pessoa está ali atrás, ele reage da forma que é a personalidade dele, né? Mais agressivo, né? Vai anotar alguma coisa, então tem essa questão de dar essa sequência também, né? Isso. Então ele fez inicialmente esses ensaios longos, dá essa sensação de confinamento, ele começa a gravar, aí o negócio da câmera, que a gente falou no início, cenas longas, depois ele faz vários cortes para aumentar a tensão, ele abaixa... ele faz a questão explica isso aí. É filmado... No começo é filmado acima da linha dos olhos, depois na linha dos olhos e abaixo da linha dos olhos. Para dar você se afundar. Isso, e tem uma questão de troca de lentes. O Sidney, sim, eu vi isso. O Sidney também gostava de fazer a troca de lentes e troca de setup de iluminação, né? E que no final ele grava com teleobjetivo, que é para gravar de longe. Só que como ele não grava tão de longe, ele vai dar um close na pessoa, né? E a parte de fundo fica mais próxima, então a sensação claustrofóbica. Você falou desse negócio das lentes, você sabe de onde ele trouxe esse negócio das lentes, né? Da TV. Da televisão, porque as câmeras de televisão tinha eram 3 lentes
num carrossel. Tá. Você está impressionado como eu sei essas coisas? E aquilo girava, porque não tinha... Porque é da sua época, né? É da minha época, isso. Não. E aquilo, você Você girava... era cameraman, né? Eu era cameraman. Você girava o carrossel, não tem regulagem de zoom como você tem hoje, que vai aumentando e tal. Então era, entrava uma lente maior. E quem estava em casa, a sensação é que tinha um corte, só que para frente e para trás. Não um corte para o lado. Uma outra coisa bacana como foi trazido o Sidney da TV, e na TV as telas eram muito pequenas, então se usava muito close, para poder mostrar o personagem, não tinha muito plano aberto. Né? E aí quando ele trouxe para o cinema, ele acabou usando bastante do cinema também, nesse filme, para dar close, mostrar o rosto, né? E que deu mais essa sensação de claustrofobia também, né? Fechado. Vale falar também que o filme, apesar de configurar nas listas dos melhores filmes de todos os tempos, que aliás essas listas são encabeçadas pelo Cidadão Kane, todas elas. Sim. A gente tem que ver o Cidadão Kane trazer aqui. Esse filme não teve tanto sucesso. Na questão de dinheiro, né? Na época, no começo. Na crítica foi nota 10. Mas aí acabou ele sendo mal promovido. Né? Mal promovido. Porque no começo, como o Henry Fonda foi buscar os grandes players ali, né? Os grandes estúdios, eles não quiseram fazer o filme, por ser essa questão de um filme mais confinado, que não teria muito apelo. Como é que pode? E aí ele acabou indo buscar um estúdio menor. E esse estúdio menor, talvez, eu penso comigo que não tinha tanta experiência, né? E eles fizeram um orçamento pequeno pro filme. E o que o Henry Fonda iria ganhar de cachê, acabou não ganhando nada, né? Não ganhou nada. E ele rejeitou o cachê. O filme não deu dinheiro, no final das contas, no começo, né? Depois, obviamente, ele foi crescendo. Né? Depois que saiu em DVD, um sucesso. Esse filme a gente começou a falar a respeito de como a técnica de resolução de conflitos. Em várias escolas de administração de direito nos anos 80 estudou muito esse filme e começou a usar as técnicas ali de como resolver conflitos, como fazer argumentação, porque vocês devem recordar que no filme existiam vários personagens com várias personalidades diferentes. Tinha um cara que era mais teimoso, tinha um cara que era mais agressivo, tinha um cara que não ligava muito para as coisas, que queria ir lá assistir o futebol dele, né? Na verdade ele queria assistir o beisebol. Então queria mais ir embora, né? Tinha aquela pessoa que era mais educada. Tinha todos os espectros de personalidade. Tinha muita questão de o cara que era preconceituoso, que ele já entendia que aquele menino vinha de um lugar pobre, então ali era comum ter violência e ter morte, para ele não ligava muito, então era um viés. Né? Tinha também um cara que gostava muito de cortar vídeos do YouTube. Tinha, tá lá. YouTube? É o número 8. Número 8 chamava Henry Fonda? E aí? E aí tem essa questão de como o filme mostra esses conflitos e como se resolvia, de pegar a opinião, de mostrar outros fatos, de analisar melhor. Né? Então, esse é o porquê que se usa, tanto no direito quanto na administração. E por fim, uma coisa que tem muito no filme de mostrar outro viés, outras provas, outras coisas, né? Só que no mundo real não existe. Né? Por exemplo, lá no filme é mostrado que o cara tira do paletó dele uma faca, leva para dentro do júri. Levar a faca. Ele não pode levar esse tipo de elemento. Ele não poderia fazer outras pesquisas extras, essas suposições muito amplas, né, que existe ali dentro para poder trazer argumentos e mudar a opinião dos caras, trazer a dúvida razoável. Eram coisas que no mundo real não existe, mas ali no contexto do filme ele é bem crível, né? Você sabe que esse filme é tão bem sucedido que além do remake de 97 para televisão, que configura ali entre os jurados Tony Soprano. Eu vi o Tony Soprano e falei assim, não. Aí ele tem remakes no mundo inteiro. Na China, na Rússia, no Japão. E no Japão eles fizeram uma coisa interessante. Eles fizeram o contrário. Todo mundo acha que ele é inocente. Aí um cara... Eu acho que é Você culpado. tem certeza? Ele acha que é o culpado. É a mesma questão, né? É você não ir pela manada, né? E tentar ter a sua opinião. Eu queria saber por que eles inverteram. Deve ser alguma coisa cultural do Japão, só pode ser. O que será? Você acha que esse cara é inocente? Bom, vamos embora, Gustavo, ou você quer ficar mais? Não, eu quero dizer que a partir de agora eu começo a receber hora extra. Tá bom, então vamos embora. Gente, a gente volta domingo com o Napa Napa. No guilt. Find me, baby.